Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é domingo. Estamos começando a live do isolamento às 15h30. E aí, pessoal, vamos aqui hoje, né, estamos na primeira etapa, na etapa do acolhimento. Pelo fundo, vocês estão vendo que eu estou no quarto, né? Oi, Denise, tudo bem? Você já está vendo, Denise, que eu estou no quarto, né? Porque a internet não está boa lá na sala, então eu tive que vir para o quarto. Tudo no quarto fica mais torto. Fernanda Algarte e Maria Alice entraram, né? Sejam bem-vindos. Entrou também Cici Berni. Eu não sei quem é, mas é bem-vindo, né? Hoje eu estou no quarto, então tudo fica mais torto, mais desarrumado. E se vocês sabem que eu estou no quarto é porque já viram que a internet não está das melhores hoje, né? Oi, Denise, tudo bem? Como é que você está? Né? Aqui no quarto fica tudo um pouquinho mais torto. Então peço assim uma certa... Hoje eu vou pedir uma certa indulgência aí de vocês. Hoje a tarde tá bonita mesmo. Denise, hoje tá bonito sim. Aline, tudo bem? Como é que você tá? Seja muito bem-vinda. Né? Hoje temos o Evangelho. Hoje a gente viu aí algumas coisas, assim, muito lamentáveis, sabe? Oi, Djalma, Doraci, sejam bem-vindos. Né? É uma semana que a gente tem coisa para pensar, não é muita coisa. A Aline está bem, graças a Deus, que bom. Né? Hoje nós temos muita coisa, assim, que a palavra de Deus nos deixa, assim, nos interpela hoje demais. Né? Nem tanto pela palavra em si, mas pelo choque entre a palavra e a realidade que nós estamos vivendo. Né? Nós temos dois grandes episódios na semana que passou, né? Que são episódios complicados. Né? Porque eu acho que eles vão contra o que a gente tem. Né? Ah, Fátima, você está no celular da Cici. Entendi, agora fez sentido. Agora fez todo sentido. A Fátima está no celular da filha dela. A Fátima, ela está com uma situação meio complicada lá de celular. Oi, André, seja bem-vindo. A pandemia, ela apronta de tudo com a vida da gente. Né? Tem dia, por exemplo, normalmente eu faço a live na sala, porque fica melhor. Né? Tem uma cadeira melhor para sentar, uma coisa assim. Mas tem dias que simplesmente a internet não pega, não funciona. Né? Outro dia, inclusive, eu passei um aperto danado, porque eu tinha uma reunião no hospital, né? Eu não estou indo trabalhar, né? Estou em casa, né? Trabalho à distância. Aí eu entro no aplicativo lá, né? No tal do Zoom. Aí estou fazendo a reunião, cai o Zoom. Aí volta. Aí eu vou dar uns 10 minutos, cai de novo. A internet estava caindo toda hora, entendeu? Era um problema. Mas tudo bem. Se todos os problemas da pandemia fossem a internet caindo, estava bom, né, pessoal? Tem gente aí em situação muito ruim, a gente tem que pensar nisso. Né? Mas fazer o quê? Oi, Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda, Vanessa. Né? Então a gente está nessa atividade aí. Né? Mas vamos dar, daqui a pouquinho a gente começa, né? Aí eu vou fazer a leitura do Evangelho, né? Como hoje é domingo, eu acabo trazendo um tanto mais das outras leituras, né?
para a gente poder pensar em conjunto as leituras, né? Quem assiste Celebração da Palavra comigo sabe que normalmente eu faço todas as leituras na mesma fala, né? Quem entrar no meu Instagram, no meu Facebook, vai ver que eu pus um comentário para todas as leituras que eu faço todo domingo, né? Porque, na verdade, a live, ela surge a partir de um negócio que eu fazia, que eu mandava mensagem todo domingo para algumas pessoas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, e eu fazia a celebração da palavra na segunda, né? Aí surgiu a pandemia, eu fiquei em casa, e aí o Cadu deu a ideia da gente fazer uma live, né? A Aline está dizendo que é verdade, ela confirma que eu não estou mentindo, né, que ela lê as minhas, vamos dizer, meu extrato de homilia que eu mando no domingo, né? Bom, vamos começar, pessoal? Então vamos começar. A Fátima, foi ótima a live da Pastoral da Saúde. Ah, você gostou, né? Sabe, aquela live foi muito legal. A gente está pensando até em fazer outra, sábado que vem. Porque já está começando a surgir umas dúvidas, né? A Aline também assistiu, também gostou, né? Teve algumas pessoas que gostaram da minha máscara de coruja. Eu tenho outras, eu tenho um monte de máscara, né? Mesmo eu estando isolado em casa, eu tenho um monte de máscara, sabe? Porque uma das coisas que eu fiz foi comprar máscara para ajudar as pessoas, né? De distribuir um monte, né? Porque sabe como é que é, né? Comprei um monte, distribuí um monte também. Comprei um monte, mandei entregar em outros lugares para ver se ajudava, né? Apesar de ter um pessoal que diz que eu sou... Não vou dizer não, porque fica feio falar, mas dizem que eu sou maldoso, eu quero o mal dos outros. Né? Mas tudo bem, deixa para lá, não vamos entrar nessa celeuma não. Vamos fazer a nossa leitura, que é o melhor que a gente faz, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quis revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vos encontrarei descanso, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós estamos fazendo essa leitura, e essa leitura é interessante, porque se vocês olharem a live do dia do Sagrado Coração de Jesus, a leitura é essa. Mas naquele dia eu vou dar um enfoque diferente do que eu dei hoje. Por quê? Por que lá eu dei um enfoque, aqui eu dei outro? Para variar? Não, pessoal. Porque a palavra... Oi, Marcelo Salinha. Porque a palavra de Deus, ela é muito densa, ela tem muita coisa. Então, na verdade, eu posso trabalhar um pedaço num dia, outro pedaço no outro, outro pedaço no outro. E esse domingo a gente tem uma leitura muito especial, né? Porque a gente começa
com a leitura de Zacarias. Né? São 2 versículozinhos da profecia de Zacarias, né? E essa profecia é muito interessante, porque vamos entender que Zacarias viveu numa época onde todo o poder era um poder militar, era um poder de força. Os chefes das cidades, eles tinham exércitos, né? E digo mais, quanto maior o exército, maior a capacidade do rei ser rei, né? Então, naquela época, o rei era necessariamente uma força militar, né? Então, quando ele vem um senhor, que é um senhor que vai ser senhor do mundo inteiro, porque olha bem, o domínio dele se estende de um mar ao outro, né? Então, ele é um domínio de toda a terra conhecida. Ele deveria ter um exército gigantesco, deveria ser um homem muito rico, né? E esses homens andavam a cavalos, e cavalos maravilhosos, né? Não raro, os reis usavam, por exemplo, cavalos de uma cor só, né? Cavalos, por exemplo, brancos ou pretos, né? Cavalos de uma cor só, para mostrar que ele tinha um cavalo especial, diferente. Aí vem o rei de toda a terra, que vem num jumento. Jumento. Não é cavalo, é jumento. Potro de uma jumenta, ou seja, um jumentinho, que é um animal de pobre. Outra coisa, ele não quer guerra, ele quer paz, ele quebra o arco do guerreiro. Você olha isso não faz nenhum sentido. As pessoas não conseguem imaginar, naquela época, quem seria esse rei. Porque isso vai contra toda a lógica, né? Isso também está presente em Paulo, né? Quando Paulo fala que você tem que viver segundo o Espírito e não segundo a carne, né? Mas é complicado porque você não tem realmente uma descrição do que é viver segundo o Espírito, né? E aí você vê o seguinte, você vê Jesus nesse evangelho, que ele vira e fala assim: eu te louvo, ó Pai, por ter escondido esses mistérios dos entendidos, dos sábios. Porque na sociedade daquela época, o saber era uma coisa de poderoso, né? Por exemplo, vamos lembrar, Saulo, que era rico, estudou com Gamaliel, o maior de todos os rabinos da época. Na verdade, não existia a ideia de você receber ensinamento, não existia uma ideia de um sistema de ensino público, né? Se você quisesse ter alguma instrução, você tinha que pagar pela instrução. E para você ter uma instrução boa, você tinha que pagar muito bem. Não era bem, não, era muito bem. Então, na cabeça daquelas pessoas, qualquer pessoa sábia é poderosa. E não é assim uma suposição. Você tinha que ter poder para ter uma boa instrução. Então, quando ele fala que esconde isso dos sábios e entendidos, né? Talvez a gente hoje falasse assim, dos liturgos, né? Algart está falando, viver segundo o Espírito, viver como Jesus viveu. Exatamente, uma boa colocação, sabe? Né? É uma boa colocação, gostei da colocação, Algart. É meio por aí mesmo. Para você viver segundo o Espírito, você deve viver como Jesus viveu. Mas as pessoas, às vezes, elas querem pôr uma vida em Jesus que não é a vida que Jesus viveu, né? É interessante, né? Você vê o seguinte, Jesus sempre se relaciona com o pequeno, né? O Jesus, né? Jesus mesmo, não é a figura que criaram de Jesus, ele nasceu no meio dos pequenos, né?
Os primeiros a saudarem Jesus foram os pastores. Os pastores eram os sujeitos, assim, as pessoas mais desprezíveis da sociedade da época. Ninguém respeitava pastor. Pastor era um emprego de pobre desgraçado. Tá entendendo? Sabe aquele emprego que a pessoa se propõe a dar para mendigo? Entendeu? Era tipo ser pastor naquela época. Ah, você é mendigo? Você não vale nada mesmo, então vai ser pastor. É assim. E Jesus foi saudado primeiro pelos pastores. Ele nasceu no meio dos animais. É por isso que ele fala: eu te louvo, porque escondeu o mistério dos ricos, dos poderosos, dos entendidos, mas revelou os pequeninos. É muito interessante porque o rei de Zacarias é o rei dos pequeninos, é o reinado dos pequeninos. Né? Os pequenos da terra, eles não querem guerra, porque são eles que morrem. Né? Platão dizia assim: a guerra são os velhos negociando e os moços morrendo. Platão, olha bem, não é Bernardo, não. Não é 2020, não, é lá atrás, na Grécia Antiga. Né? Quem morre na guerra é o pobre. Né? É por isso que o rei que vai vir dominar o mundo quebra o arco do arqueiro, porque ele não quer arco para todo mundo. Né? Ele não quer arco para todos, ele quer pão para todos. Né? As maravilhas de Deus acontecem nos pequenos. Exato, exato. Né? Quantos, né? São Francisco de Assis, estão vendo ele ali, né? Muita gente diz que ele era um pequenino de Deus. Né? A gente tem que entender que a relação de Jesus é a relação com os pequenos. Né? Ele não virou para aquele povo que tinha ido atrás dele, virou e falou assim: manda embora eles, deixa eles se virar aí, eles que arrumem comida. Se vira, arruma comida aí, bando de preguiçoso. Ele não falou isso, falou. Não, ele desafiou os apóstolos dele. O que é que vocês vão dar de comer para esse povo? Ele se preocupou com aquelas pessoas que não tinham o que comer. Né? Ele se preocupou com aquelas pessoas que não tinham onde morar. Né? Diferente de uma certa pessoa que apareceu um vídeo aí esses dias, né? Dizendo que quem está na rua porque gosta, porque acha bom. Né? Não dá comida para quem está na rua, não, porque ele tem que sair da rua, ele tem que saber que a rua não é bom. Né? Quando as pessoas estão morando, estão vivendo numa indecência na rua. Né? Mas a pessoa prefere falar assim. Né? Por quê? Porque a pessoa... Alguém entrou aqui. Ulisses Soares, não sei quem é, mas é bem-vindo. A pessoa que falou isso, ela não tem ideia do que é ser pequenino. Jesus tinha. E por ter, ele vai ao encontro do pequenino. O pequenino quer paz, o pequenino quer que as pessoas sejam cuidadas, porque ele precisa de cuidado. Ele entende o que é a dificuldade de não ter cuidado. E é por isso que o grande rei que vai dominar o mundo todo de Zacarias, ele quebra o arco do guerreiro, porque ele quer a paz. Né? Ele quer a paz e quer a justiça. Né? Está lá em Zacarias, não sou eu que estou falando, não. Né? Não é o diácono Bernardo que fala que o rei do mundo inteiro é o rei da paz, é o rei da justiça, é Zacarias, profeta. Né? Não acreditem em mim, não, acreditem no profeta. Tá? Acreditem no que está na Bíblia. Nós precisamos ter justiça no mundo. Né? E outra coisa, ele quanto mais bem formada a pessoa é, quanto mais dinheiro ela tem, quanto mais poder ela possui, pode olhar.
Na imensa maioria das vezes, essas pessoas não estão nem aí para os outros. Né? Nós assistimos uma cena na cidade do Rio, né? De bares cheios de pessoas aglomeradas, juntas ali, sem máscara. Teve bar aqui no Rio que a fiscalização chegou e as pessoas começaram a cantar: não vou sair, não vou sair, não vou sair. Pessoal, essas pessoas não estão preocupadas com o manobrista dos carros, com o cozinheiro, com o garçom, com a moça do caixa, com o rapaz do caixa. Não estão, não. Não estão preocupados com a fiscalização que está indo lá trabalhar. Né? Enquanto eles estão, tarde da noite, se divertindo, essas pessoas estão trabalhando, vão para casa no meio da madrugada. Oi, Lisier. Vão para casa no meio da madrugada, cansadas, esfatigadas, com pesos enormes sobre os ombros delas, e agora desesperadas, porque podem ter sido contaminadas por uma doença grave. Né? Eles não estão preocupados com isso, mas Jesus está. Jesus vira para ele e fala: vinde a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Em algumas traduções, o meu jugo é bom. Nós que queremos viver segundo o Espírito, e aí como o Algarte falou, viver segundo o Espírito é viver como Jesus viveu. Não foi isso que você falou, Algarte? Então, nós temos que viver como Jesus viveu. Nós temos que olhar e falar assim: eu estou preocupado com o pequenino. Eu estou preocupado com meu irmão que não tem como se proteger como eu. Para mim é muito fácil, eu estou na minha casa. Eu não saio de casa praticamente, exceto o momento que eu vou no médico, uma vez a cada 4 semanas. Eu estou em casa desde o dia 18 de março. A partir do dia 13. Eu tenho essa possibilidade. Mas isso não me impede de me preocupar com os meus irmãos, né? De ficar angustiado, de rezar por essas pessoas. Não é porque eu sou bom, não. É porque eu sigo a Jesus. Né? Porque eu vivo segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque em todo momento que Jesus seguiu, ele seguiu nesse caminho. Né? A resposta de Jesus à violência, à não violência. Ele é o rei que quebra o arco. Né? Aquela pergunta, né, que os romanos fizeram a Paulo: o que vem ver segundo o Espírito? É Cristo que responde. Né? É Cristo que responde quando diz: amo o Senhor. Como a ti mesmo. Né? Então, a gente tem que entender que não é à toa que Jesus tem uma relação com os pequeninos. Não é à toa que no dia do Sagrado Coração de Jesus a gente lê esse mesmo Evangelho. Né? Não é à toa que a gente fala: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o seu coração, fazei o meu coração igual ao vosso. Não é? Eu preciso ter um coração manso. Mas não é manso de ser boboca, não é manso de querer a paz ativamente. É manso de desejar que os outros, principalmente os que estão abaixo de mim, estejam bem. É ser humilde, porque é na humildade que nós vamos encontrar Jesus. E se nós realmente reconhecemos que é na humildade que vamos encontrar Jesus, a gente tem que respeitar aquele que é humilde, a gente tem que amar aquele que é humilde e pequenino e não tratar ele como lixo, como a gente tem visto. Né? Eu não posso virar e dizer às pessoas, como eu vejo as pessoas falando por aí, né? Ah, não, né? Você está na rua porque você quer. Pelo amor de Deus, pessoal.
mesmo que possa existir dos dezenas de milhares de pessoas que vivem nas ruas do Rio de Janeiro, uma, duas, cinco que estejam na rua porque querem, mesmo a essas eu tenho que tratar com especial cuidado, porque elas precisam, elas estão numa situação menor. Jesus não, quando se revela aos pastores lá, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, ele fala isso, os anjos falam isso para os pastores. Eles não perguntam aos pastores, vocês estão querendo saber? Garantir que eles tenham comida, que eles tenham casa, que eles tenham educação. E não pode parar por aí. A gente não pode achar que a vida das pessoas se resume a isso. Nós temos que garantir cultura para as pessoas, né? Quantos... Aí você vai dizer assim, Bernardo, mas você está querendo muito. Não estou querendo não. Porque o meu Deus não é o Deus da sobrevivência. O meu Deus é o Deus da vida. E da vida plena. Da vida em plenitude. Na vida com qualidade. Não, meu Deus não é um Deus que diz assim, não, fica com esse pouquinho aí que tá bom. Ele multiplica pão e peixe para todo mundo, até que todo mundo coma até se fartar. Ele é o Deus da fartura e ele é o Deus que quer que nós nos preocupemos em dar fartura aos outros. Eu sei, pessoal, que às vezes a gente fala essas coisas e as pessoas ficam perdidas nisso, né? Mas, pessoal, a realidade é essa. Jesus não falou, eu te louvo, ó Pai, porque escondeu isso dos sábios e entendidos e apresentou aos pequeninos esforçados que querem melhorar de vida. Não. Não, ele nunca fez uma acepção desse tipo. Né? Na verdade, assim, a grande acepção que a gente pode ver é dizer assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, que é um pedaço da muralha de Jerusalém, do que um rico entrar no reino dos céus. E não é porque ele é rico, é porque aqueles que têm poder, eles são tão viciados no poder, tão dominados pela necessidade de poder, que eles acabam entendendo que o poder é tudo o que interessa. Quanto a nós, vamos seguir a Jesus, vamos viver segundo o Espírito, vamos amar esse rei que quebra o arco do guerreiro, tá? Vamos seguir com os pequeninos, porque nós vamos seguir com Jesus. Amém? Bom, isso é o que eu tinha para falar hoje, né? Aproveitar que a Lizia está aqui, a Lizia fez uma surpresa para mim que eu achei o maior barato, né? Ela fez um post dizendo que adora Jujuba e colocou assim, os entendedores entenderão. E me marcou, eu achei muito, muito genial, gostei muito, Lizia. Agradeço, porque foi muito maneiro, né? Então, assim, né, para quem não sabe, outro dia uma pessoa numa discussão me chamou de Bernardo, você é jujuba demais. Que bom, muito obrigado. Aí vem o outro, Bernardo, isso é ofensa. Né? Parece que é ofensa chamar os outros de cristão jujuba. Né? Mas o pior é que eu adoro jujuba, acho jujuba o máximo, não levei para mal, não. Né? E a Lizzie fez uma brincadeira que eu gostei muito.
né? Já que ela está aqui, eu vou agradecer a ela. Obrigado, Lizzie. Né? Depois procurem no Instagram dela que está lá. Né? Hoje eu vou dizer para vocês que também aproveitem e dêem um pulinho no blog do Gaioso. O blog do Gaioso é Diaconia da Palavra, blogspot.com. Dá uma chegadinha lá, né? Que tá valendo a pena, tá? Tá valendo a pena a reflexão do Gaioso. O Gaioso, ele faz uma reflexão normalmente escrita, né? Ele de vez em quando põe no canal do YouTube dele, né? Mas o Gaioso é outro nível, assim, não é que nem eu não, tá? Eu sou todo bagunçado, né? Mas o Gaioso não, o Gaioso é coisa bonita, bem feita pra caramba. André, Aline, Fátima, Vanessa estão confirmando aqui as minhas palavras, estão mandando um amém, mãozinha. Muito obrigado pelo apoio de vocês, né? A gente faz assim, a gente faz isso aqui não é por nada não, é que a gente tem que falar o Evangelho, a gente tem que conhecer o Evangelho, né? No mundo que a gente vive hoje em dia, né? A gente está precisando das pessoas lerem o Evangelho, lerem a palavra, né? Eu já pensei até em ver se eu descubro um programa de computador. Se algum de vocês, aliás, souber, me avisa. Não, um programa de computador que eu rode o áudio e ele faça uma transcrição, depois eu até corrijo, né? Porque eu acho que a gente vai ter em breve, né? O lançamento aí de livros que vão ser, né, os evangelhos da pandemia, né, refletindo esse momento que nós tivemos no isolamento, que nós tivemos fechados, né, e aí de repente eu vou também fazer o meu, né, estou tentando pensar um jeito de, se eu tiver que transcrever mais de 50 horas, porque já são mais de 100 programas, mais de 100 lives, né? Se eu tiver que transcrever mais de 50 horas, eu não vou conseguir, né? Mas eu acho que eu ainda vou buscar um programa que eu rode, que aí depois eu arrumo, faço bonitinho, de repente vai sair um livro aí, né? Marcela e Celinha já tinham me cobrado que eles queriam um livro meu, com essas reflexões. Quem sabe? Pandemia não vai sair o livro aí, as reflexões minhas sobre a pandemia, né? Sobre o Evangelho, a luz da palavra nesse momento de pandemia, né? Tem muita coisa interessante já que já passou por aí. E vocês, hoje vocês estão calados, né? Não provoquei muito, ou o fato de eu estar aqui no quarto fica tudo meio balançado, meio confuso, né? Porque quando a internet não pega na sala, eu venho correndo para o quarto. Às vezes pega no quarto e não pega na sala. E olha que o negócio do Wi-Fi está na sala, não está no quarto. Não vou entender, não me perguntem. Tenham pena de mim. Não me perguntem. Né? Bom, pessoal. Vanessa fez uma mãozinha ali. Bom, pessoal, acho que está na hora. Eu vou me despedir de vocês. Amanhã, 15h30, a gente se encontra. Né? Teve uma live da Pastoral da Saúde, que está no YouTube, uma live de 1h e pouco, uma live longa, onde nós falamos sobre as questões da missa. Né? Inclusive coisas bem práticas, assim, que as pessoas não imaginam, como teve uma pergunta lá, e se a máscara cair no chão? Outra, o que eu faço com o banheiro da minha igreja? Essas coisas assim, né? Coisa bem prática mesmo, né? Pode contar comigo no time também, dos colaboradores dos evangelhos da pandemia. Ah, Vanessa, que interessante, eu vou gostar, hein? Vou gostar disso sim, de repente a gente faz uma combinação aí. Tá? Acho que é importante a gente pensar nisso, né? Fazer uma... Quem sabe a gente não cria uma série, os evangelhos da pandemia, né? Ficaria legal, hein? Bom, pessoal, então vou me despedir, tá?
Amanhã, 15h30, a gente está junto, estaremos juntos, né? E aí a gente conversa mais. E daqui a pouco tá no IGTV, tá? Mais tarde vai pro YouTube. Às vezes atrasa para entrar no YouTube, pessoal, porque a minha internet é selvagem, tá? De vez em quando essa... É gozadíssima, ela vai bem até umas 3 horas. Quando é umas 4, 4h30 por aí, ela começa a ficar um zaralho assim total. Não funciona nada, é uma confusão assim. Fica uma coisa ensandecida, é um negócio assim, mas tudo bem. Não se preocupe, que vai, vocês vão receber de todo jeito. Vai para o IGTV já e depois, assim que a confusão da minha internet melhorar, vai para o YouTube, tá, pessoal? Bom, vou dar para vocês a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a mensagem do Deus dos pequeninos. Permaneçam em casa, fiquem protegidos, e o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, até amanhã às 15h30, pessoal.